Olá a todos, meu nome é Paulo Guidali, bem-vindos ao Dispatch, nosso videocast sobre arquitetura e design de interiores, e onde conversamos com convidados que atuam nessas áreas. O nosso programa é transmitido na plataforma YouTube, Rumble, Spotify, agora na nossa conta no Telegram e no nosso site pauloguidali.com.br. Se você é lojista, fabricante, fornecedor do segmento casa, você pode anunciar aqui onde sua marca e seus produtos ganham relevância. E se você estiver aqui em Curitiba, você pode assistir às nossas gravações ao vivo, aqui no Solar do Rosário, onde está o nosso estúdio, e interagir com os nossos convidados. E eu estou hoje aqui com a minha amiga Gláucia Binda, obrigado Gláucia, que é especialista em design emocional, experiência do usuário, comunicação digital, inovação, e eu sei que você tem mais algumas coisas no teu currículo. Sempre tem cartas na manga. Gláucia, eu estou chamando o nosso episódio de Storytelling, arquitetura precisa de histórias. Eu acho que você concorda. Me fala um pouquinho o que é um storytelling. Bom, primeiro, é um prazer estar aqui, né? Antes da gente falar de storytelling, a gente precisa falar um pouco de comunicação. A comunicação que vem desde os tempos em que a gente não verbalizava em uma linguagem verbal, que é desde o tempo das cavernas, onde as pessoas já contavam as suas histórias através de pinturas rupestres, deixavam ali os seus sinais para que a gente possa ver hoje, milhares de anos atrás, e entender como era a comunicação dessas pessoas. Comunicação parte de comum, é tornar algo comum com outra pessoa. Eu me comunico com você porque eu estou tornando um assunto comum a mim, a você e a todo mundo que escuta a gente, né? Então, partindo desse princípio, storytelling hoje está ligado diretamente com isso, e se a gente for conceituar o storytelling, é muito simples, a gente parte da tradução em português, que é narrativa, e contar história, o ato de contar histórias, né? Então, isso vem de muito tempo, como eu falei, até do tempo das cavernas, né? Se a gente for pensar assim, ali estão histórias contadas, através daquelas histórias que não são possíveis mais para a gente ouvir, a gente pode entender o comportamento deles. A gente pode entender que ali houve uma guerra, que ali houve uma festa, que ali houve uma comunidade toda, e através desses símbolos algum tipo de evento que tinha uma força emocional grande a ponto de querer registrar. Exatamente, né? Exatamente. Então, a emoção está totalmente ligada, não existe o storytelling, falando como técnica agora, não existe sem relacionar com a emoção. Você sabe, Cláudia, que eu ouvi há alguns anos já, um arquiteto e paisagista, Benedito Abud, que ele me disse assim, se você for apresentar um projeto para o teu cliente e não tiver uma boa história para contar, nem vá. Você concorda? Não, eu acho que a gente não... se a gente quer influenciar alguém de alguma forma positiva, né, principalmente, que é o nosso caso, não existe não ter uma história para contar. E, claro, isso tem uma técnica, não chega lá e ficar contando histórias aleatórias, né? As histórias precisam ser baseadas com um tema que você está colocando ali para o seu cliente. Então, dentro do marketing, dentro da publicidade, da educação, da arquitetura, do design de interiores, a gente tem muitos exemplos disso na arquitetura já. Todas as mostras de design de interiores e de arquitetura, elas são baseadas em histórias, né? Porque teoricamente, você não tem um cliente ali, mas você vai construir uma cozinha, você vai fazer uma cozinha com um personagem ali, e a partir do momento que você coloca um personagem, você já está contando uma história, você precisa contar a história e precisa contar de uma forma mais fácil das pessoas entenderem visualmente, porque não tem... Pode ser que não esteja ninguém explicando aquele ambiente ou até aquele projeto. Ela precisa estar claro aos olhares, porque a comunicação tem isso, né? Existe comunicação de todos os tipos.
Você pode olhar uma imagem, a gente está aqui rodeado de arte, aqui no solar. Quando você olha para uma determinada arte, aquela peça, aquela obra, te conta uma história. E isso a gente tem que conectar com uma outra coisa, que é da técnica de contar história. Que por isso que vem muito, a gente precisa entender muito a comunicação. A comunicação, ela tem um emissor e um receptor. E a gente não tem a mesma percepção. Existem vieses diferentes de percepção. Por mais que eu te explique alguma coisa, pessoas diferentes sempre vão ter a recepção de forma diferente, porque é baseado na vida delas. Bem isso que você estava falando, eu ia te fazer uma pergunta em cima disso. Então é importante que o arquiteto de design de interiores, antes de contar a história para o seu ouvinte, tá, ele também perceba quem é esse ouvinte, se ele é uma pessoa, digamos assim, mais de foco mais emocional, mais técnico. Você acha que, para você, obviamente, prender, né, o teu interlocutor, né, como você chega a isso? Primeiro ouvindo, né? Você ter uma escuta ativa, e escuta ativa a gente pode englobar aí percepções, pesquisa, uma pesquisa mais comportamental, você entender um pouco de comportamento humano, até para quando o cliente às vezes não está nem verbalizando ainda o que ele quer, tem aquela clássica, né? O cliente nunca sabe o que ele quer, né? Não é que ele não sabe, ele sabe o que ele quer, ele só não sabe de contar o que ele quer, né? Comunicar o que ele quer. Então, ter um pouco de entendimento desse comportamento humano para pesquisar, ter essa escuta ativa é muito importante. É o primeiro de tudo. Você não comunica se você não escuta. Todas as histórias do mundo foram escritas, foram contadas a partir de algo que se ouviu, de uma percepção que você teve. Que um vai passando para o outro. Um vai passando para o outro. Então, dentro de qualquer área, da educação, da arquitetura, você precisa, primeiro de tudo, entender, ouvir, para você comunicar alguma coisa com empatia, e isso faz parte da empatia, né? Entender o outro, se colocar no lugar dele, caso ele não consiga verbalizar. Você precisa olhar para a casa que ele tem hoje, como ele está vivendo, como é a nova vida dele, para onde ele está indo, de onde ele está vindo, como ele cozinha, se ele cozinha, né? Se é uma cozinha, por exemplo, como ele dorme, que horas ele dorme, se ele é uma pessoa agitada, se ele precisa de calma, como é o comportamento dele, é se colocar realmente no lugar dele. Então, a empatia precisa estar no topo da lista de tarefas do que fazer antes de começar o projeto até. Bom, vamos lá. O que você está me dizendo é mais ou menos o seguinte, que se um arquiteto de design for apresentar um projeto residencial, a história é uma. Sim. Não é? Se ele for apresentar um projeto corporativo comercial, a história é outra, porque os ouvintes são diferentes, é isso? Sim. Então ele vai ter que adaptar a história dele. Para o lado corporativo, tem muito isso. Às vezes a gente acaba fazendo, a gente vê projetos assim que são projetos meio padrão, né? Você vai lá, chega lá, tem aquelas mesas todas, né? Todo mundo trabalha um do lado do outro. As lajes abertas. Antigamente os planos trabalhava-se abertos. em baias, agora é tudo mesa, né? Tudo Comunitária aberto. ali, né? Esse coworking ali. Mas a gente precisa entender qual é a vocação dessa empresa que vai estar ali. Se você constrói ou projeta um local onde você não sabe qual é a empresa, tudo bem, né? Você vai fazer meio que na média, quase todas as empresas utilizam esse tipo de... Agora, se você está fazendo algo personalizado, personalizado significa personalizado, né? Significa que você vai fazer algo pensando na usabilidade daquele ambiente. Então, ouvir as histórias de como é que se usa, se colocar no lugar de todas aquelas pessoas que vão trabalhar ali, é muito importante. É muito importante. Que aspectos, se nós fôssemos escrever uma história, se um arquiteto fosse escrever uma história, ou por onde ele começaria, início, meio e fim,
Que aspectos você acha que são relevantes? Se for uma residência, por exemplo, por onde ele tem que começar? Porque me parece que o truque, né, você vai me contar aqui agora, é você pegar a atenção do teu cliente imediatamente, né? Sim. E parece que você tem poucos segundos para isso. Então a história tem que ser boa. Tem até uma maneira de apresentar projetos que foi criada até por arquitetos alemães que moravam no Japão. E quando eles chegaram no Japão, tudo lá era tudo muito corrido. Então eles lançaram um tipo novo de apresentação, que era apresentar os projetos para o cliente, chama Pechakucha. Essa técnica. Você já ouviu falar disso? Já ouvi falar. Já. Pechakucha. Então, 20 segundos. Depois assim. Teoricamente, isso acabou virando várias noites de Pechakucha. Se desdobrou, né? Se desdobrou no mundo todo. Para o mundo todo, mas eles que lançaram essa ideia. Era apresentar ali, no máximo, 20 imagens, falando em 20 segundos de cada imagem. Então, o total era 6 minutos e 40 segundos. Então, você tem que apresentar um projeto em 6 minutos e 40 segundos, porque as pessoas no Japão, elas têm muita coisa para fazer. Elas são rápidas. E elas não... É muito difícil, são pessoas muito racionais. E isso também precisa ser levado em conta. Se o seu cliente é muito racional, se o seu cliente é tradicional, se o seu cliente é mais criativo, ele é mais aberto às sugestões, à inovação, se ele está aberto a isso, é claro que você não vai chegar, mesmo que para uma pessoa tradicional, você vai chegar, não vai fazer, não vai colocar um fogão a lenha ali e falar assim, você só vai cozinhar no fogão a lenha, né? Por mais tradicional que essa pessoa seja, o que ela goste, o que ela queira. Ela vai ter o fogão a lenha, mas ela vai ter lá conectado ao nosso tempo, algo mais conectado ao nosso tempo. Exatamente. Né? A gente precisa analisar a linha do tempo, né? O famoso Zeitgeist ali, isso. né? A gente analisar a linha do tempo dessa pessoa, de onde ela saiu, para onde ela está indo, e quais são os desejos dela. E, acima de tudo, quais são as necessidades dela. Porque, às vezes, a gente cumpre desejos porque desejo é uma coisa muito aspiracional. A arquitetura é muito aspiracional. A gente vai lá e olha, por exemplo, uma revista, né? Olha na internet agora, né? Todos esses ambientes, os vídeos que são feitos pelos grandes arquitetos, pessoas que visitam feira, por exemplo, visitam fora, ou visitam mostras de design, então acaba absorvendo aquilo como, eu quero ter aquilo. Aquilo para mim significa uma vida boa, luxo, mas às vezes não é. Não é. Para a vida da pessoa, o jeito que ela tem, a maneira com que ela usa as coisas, não é assim. Então, a gente acaba fugindo um pouco da realidade se a gente não conecta exatamente a pessoa ao projeto. E depois apresentar, né? A realidade do cliente. E depois apresentar esse projeto é que você vai ter que apresentar de uma forma mais adequada justamente para isso. Apresentar de uma forma com que ele tenha os seus objetivos, seus desejos respondidos ali, né? Mas que você, como um interpretador, antes de contador de histórias, né? Você captou essa mensagem. Não adianta eu colocar uma cozinha de ilha aqui, porque essa pessoa não vai usar. Ok. Quer dizer, minha história ela tem que ser montada do início ao fim, afinada, alinhada com o que o meu cliente quer ouvir. Exatamente. Na verdade, eu posso até dar umas pitadas assim, de alguma coisa inovadora para perceber. E é isso que eu queria chegar. Há um momento da conversa em que eu posso perceber que o meu interlocutor não está me acompanhando, se distraiu um pouco e fazer um ajuste, porque isso é difícil, né, Glaucia? É difícil, e aí você vai ter que contar mais histórias. Quanto mais... Vou passar daqueles 6 minutos. Já passou os 6 minutos. Já, né? Os 6 minutos já está lá nos 60 minutos. Isso.
Claro que a gente está falando, não precisa ser rápido assim, né? Tipo, não é um pitch. Eu te fiz essa pergunta porque eu já passei por isso. Eu vi que havia assim, o meu cliente ficou muito disperso, eu falei, puxa, preciso trazer ele aqui para o palco de volta, senão ele vai embora. É muito da percepção de como foi feita esse briefing antes, né? Como foi feita essa pesquisa antes, como que foi essa escuta antes. Porque se você está apresentando alguma coisa para ele que ele está disperso, ele pode ser um TDAH, sim, mas ele pode estar disperso porque aquilo não está interessante para ele. Hoje, o mundo, a gente luta e a gente busca a atenção das pessoas. A gente está a uma dedada, né? Eu sempre brinco que tipo, o nosso conteúdo no mundo digital tudo é líquido. É tudo líquido. A gente está ali só scrollando o feed ali. Se tem alguma coisa que me chamou a atenção, que me prende a atenção nos primeiros 3 segundos, nos primeiros 3 segundos ali, acho que sim, né? Essa pergunta eu vou te fazer no final, tá bom? Para você me ajudar. Voltando então aqui um pouquinho, vamos lá então. Eu tenho que estudar muito o meu cliente, tá bom? Tem que estudar o cliente. Existem algumas técnicas, né, que a gente pode aplicar na apresentação disso, mas ela depende desse estudo prévio, dessa percepção de um briefing muito bem, e o briefing precisa ter empatia, não tem jeito. Dá para até fazer o mapa de empatia, que é a melhor ferramenta do mundo lá, né? O que o cliente pensa, o que ele sente, o que ele vê, o que ele fala a respeito daquilo. Então, se você vai construir uma casa, ou vai decorar um ambiente, ou vai fazer qualquer coisa que você vai fazer, você precisa entender o que ele está pensando sobre isso. E aí, só se colocando no lugar dele, porque às vezes ele não verbaliza, né? Existe um escritor famoso, ele escreveu um livro chamado Hitmakers, que é como as coisas se tornam tendência, ou uma trend de sucesso, ou como as pessoas aceitam as coisas que a gente apresenta. Ele criou uma técnica chamada MAIA, que é Most Advanced Yet Acceptable. Né? MAIA, que é as letras ali, o acróstico. Então, o que quer dizer isso? Que por mais que a gente traduzindo para o português por mais inovador e avançado que você esteja apresentando uma ideia, ela precisa ter alguma coisa familiar. Porque o mundo é dividido em neófilos e neofobia e neofilia. Os neófilos são os que aceitam muito facilmente a inovação, o novo, as coisas que vão chegar, o mundo que está acontecendo. E a neofobia é justamente o contrário. São pessoas que estão sempre com o pé atrás, não, né? A inovação, né? Como que... Então, isso é para tudo. Quando a gente olha os primeiros smartphones, os primeiros iPhones, a emoção, a conexão foi justamente através de tudo que você faz, fotografias, todas as suas músicas vão vir para cá. Era o algo familiar dele. Era o algo familiar do comportamento daquele cliente. Mas ele vai ter tudo numa inovação chamada smartphone. Ou num iPhone. Sem perder o vínculo com as coisas perder o vínculo com as coisas gostava, dele. Que o emocionava. E agora é a mesma coisa com o óculos de realidade virtual lá da Apple. Tem muita gente já usando na rua e muita gente estranhando. Essas são as pessoas que é isso, né? Eu não quero isso. Isso vai fazer mal para mim, para minha vista. Mas a primeira pessoa que usa, ele também está experimentando algo novo com as coisas que ele já conhece. Então, ali ele tem as fotos, o e-mail dele. É uma forma de trabalhar num ambiente virtual, uma mentalidade virtual. A mesma coisa para a arquitetura. Quando você vai apresentar alguma coisa para o cliente, ou isso já vem do projeto, da criação do projeto, você pode sim inovar, por mais inovador que a pessoa seja, mas você precisa incluir coisas familiares. Eu vou voltar um pouquinho só, que você falou algo que é muito importante, que eu
que eu quero relembrar aqui contigo. O mais importante, escutar o cliente. Ficar calado. Fique calado. Escutativa. Escute, escute, escute. Até grave, se puder. A escutativa, na verdade... Porque quando você interrompe o cliente, levando alguma coisa para você mostrar que você sabe, aí você pode estar fazendo uma cisão, né? Você pode então, eu acho que começa por aí. Captar tudo, absorver tudo que ele está te dizendo. E disso aí, partir para o projeto, e aí você já tem praticamente uma história. Sim. E tomar muito cuidado com essas histórias que a gente conta, ou, por exemplo, um projeto que você vai apresentar, para não ficar caricato, né? Tipo, a pessoa é... A gente vê muito isso dentro de mostras de design de interiores, né? Agora até que está muito melhor isso, mas antigamente era o quarto da estudante de moda. Eu ia chegar nisso. Né? E daí você vai lá e faz o quarto da estudante de moda, tem muitas coisas lá, tem figurinos para todo quanto é lado, botões e não sei o quê. Mas será que a estudante de moda dorme num ambiente daquele, cheio das coisas que ela só lê livro de moda, ela só olha para tecidos novos, ela só vê isso. Ela tem que sair um pouco, então, desse meio que ela vive para transformar isso numa história... Ninguém é uma coisa só hoje. Ninguém é uma coisa só. Isso até dentro do marketing a gente sabe. Eu vou apresentar meu produto, né, num departamento de vendas, por exemplo, comercial. Eu vou apresentar meu produto, eu vou falar 20% do tempo sobre as características do meu produto, o resto é tudo emoção, tudo faz parte do vocabulário dele, tudo faz parte do que ele quer me contar. E através do que ele me conta, eu percebo coisas para tornar o produto interessante para ele. Por isso é uma técnica, por isso storytelling precisa ser estudado, precisa ser entendido como maneiras de se comunicar de forma diferente. Eu não queria fugir de uma pergunta que eu vou fazer para você, mas eu vou voltar um pouquinho. Por isso, nós temos que saber que nós temos já, desde a infância, a capacidade de contar histórias. Sim. O que você precisa é aprimorar. Sim, todo mundo tem isso. A gente nasce assim, né? Primeiro, existem pais e mães que apresentam essa comunicação, essa forma de comunicação para as crianças, já contando histórias, os avós, normalmente, ou lendo livros e tal. A criança aprende vendo. Ela chega para a mãe e fala: mãe, eu quero posar na casa do meu amiguinho, o menino, porque hoje vai ter cinema lá, festa do pijama, por favor, vai ter pipoca, vai ter o filme. Ou seja, ele inventou uma história. Ela inventou uma história. A gente vê hoje na publicidade tudo a história. Eu lembro bem da história do vou fazer no banheiro do Pedrinho. Isso era uma história. E veja a criança como ela coloca emoção em cima daquilo que ela conta, né? É para transmitir, de fato... A gente aprendeu isso, a gente vem com isso, esse drive instalado, né? Na verdade... mostrar o que eu entendi a respeito de coisas que eu vi. Por isso que o storytelling e a comunicação em si, ela precisa levar em consideração toda a bagagem cultural da pessoa que está recebendo aquilo. Porque você pode, às vezes, ir lá e mostrar uma casa maravilhosa, um projeto incrível para a pessoa, e aquela não é a realidade dela. Ela não consegue absorver algumas coisas com relação a isso. Você está aqui conversando comigo, eu estou percebendo o seguinte: você está alterando um pouco o tom da tua voz, você está fazendo gestos. Isso conta muito no momento de você... Isso conta bastante, assim, a maneira com que a gente apresenta. Normalmente, o que é bom de fazer? Eu sempre aconselho as pessoas que... eu faço algumas mentorias com relação à comunicação e essa comunicação digital e tudo mais. Então, o que eu oriento sempre é que as pessoas primeiro imaginem, pratiquem a palestra no espelho, né? Okay. Pratica qualquer palestra, qualquer apresentação que você vai fazer. Concordo muito contigo. Você precisa fazer isso, não precisa ter vergonha de estar falando sozinho,
Ou é assim que a gente aprende. Eu quero dizer que eu já fiz muito isso e funciona muito. Funciona. Funciona. Inclusive, é o jeito. Eu tenho vergonha de falar inglês. Pessoas que têm trava, às vezes, de falar um novo idioma, estuda e não fala. Por quê? Porque essa pessoa está com vergonha de falar com ela mesma. Fala sozinha, fala no trânsito, apresenta suas ideias, está dirigindo, imagina que o seu cliente está do seu lado, Perfeito. Imagina que a pessoa está na sua frente, que tipo de pergunta pode vir dali, já que você percebeu essa pessoa. Por isso que fazer perguntas é 95% de resolver um problema. Com certeza. Fazer perguntas, e fazer perguntas, né, de uma maneira figurativa. Perceber o que as pessoas estão querendo. Às vezes ela está falando de uma cor apontando para outra. Ok. Né? Ela está vestindo uma cor e ela está falando que ela quer a cor do ano da Pantone. Mas por que ela quer aquilo? Então, extrair isso dela, você pode perceber, por exemplo, coisas. Ela sonha com as coisas que ela vê. Então, vamos ajustar essa para não ter ruído na comunicação. Okay. Porque é fácil, inclusive, a própria pessoa esquecer o que ela te disse. E aí, quando você vai apresentar, fala, mas eu não te disse isso. Né? Da onde você tirou isso? Da onde você tirou isso, né? Escuta, eu queria pular um pouquinho agora. E sim, voltando para a resposta lá, sim, você precisa, na hora de apresentar, você precisa ter essa interpretação, você precisa levar a emoção para perto. Você não vai apresentar feito uma inteligência artificial, um robô de inteligência artificial. Você vai apresentar com emoção, você vai dizer as coisas que você tem que dizer para conectar os pontos. Olha, eu estou te propondo fazer esse tipo de cama porque eu sei que você é uma pessoa romântica, você vai querer eu entendi isso, estou correto? Sabe? Escutar da pessoa. Estou correto isso? Sabe? Sempre confirmar, trazer ela, porque storytelling é conexão com a pessoa. Sempre conecta através da emoção. Então, a percepção... Eu tenho um amigo que é designer, que ele fala sempre que o nosso perceptômetro tem que estar sempre ligado. Sempre ligado. Para quem projeta, para quem apresenta. Bom, eu queria fazer mais uma pergunta para você, agora já no âmbito das mídias sociais, das redes sociais. O que a gente vê hoje, e eu acompanho, obviamente, muito a arquitetura, os arquitetos, é que você tem muitas imagens e o texto, muitas vezes, repetitivo. O texto não consegue te segurar, porque é difícil mesmo. Você tem ali praticamente 2, 3 linhas. Se você colocar mais do que isso, as pessoas não vão ler. Então, eu tenho que ter, na verdade, um breve texto que eu consiga fazer com que a pessoa fique ali e vá buscar mais informações. Não é verdade? E isso é um desafio, né? Porque aí... o texto dentro das mensagens escritas, né, no geral, na internet, ele serve como engenharia de busca, né? Então, tudo que você coloca no seu texto é o que vai aparecer na busca de alguma pessoa que ela está... Se ela está buscando por cozinha roxa de bolinha verde e você fez e colocou no seu texto, vai te encontrar primeiro, né? Então, tudo que a gente coloca em texto na internet, a gente precisa lembrar que aquilo vai virar um código. É um código que vai ser interpretado de várias maneiras. E principalmente pelo sistema de engenharia de busca, que é o SEO. Isso. Né? SEO. Então, quando a gente constrói um texto, a gente precisa pensar que eu preciso, por mais que eu estou mostrando na imagem, eu preciso dizer algumas palavras-chave daquele... Não importa se é grande ou pequeno o texto. Ele precisa ter, obviamente, começo, meio e fim. Ele precisa introduzir aquilo ali, mas ele precisa ter principalmente palavras-chave para que as pessoas encontrem aquela imagem. Aquilo que ela está buscando. Entendo, é importante essa tua então, colocação aqui. Quando a gente, às vezes a gente vai lá ou só coloca alguma coisa ou faz um texto super emocional, legal, mas você precisa colocar nesse texto
as palavras-chave para você ser encontrado. A internet é um banco de dados. A gente fala de número. Por mais que a gente está vendo emoções, buscando emoções, sentindo emoções, a internet em si, o algoritmo, é binário, né? Tipo, é 010101. É código. Ok, então eu vou voltar lá para o início da tua conversa. Quando eu te perguntei o que é, como se faz o storytelling, o que é, você disse, nós precisamos primeiro começar pela comunicação. Então o que você está me dizendo é o seguinte: quando eu estou na frente do meu interlocutor, quando a minha conversa é presencial, eu tenho que envolvê-lo naquele ambiente baseado numa história que eu montei e que está carregada de sentimento, não é verdade? Quando eu vou para a rede social, eu preciso tomar um outro cuidado, então, né? É criar uma história que contenha palavras que o algoritmo... E que prenda a atenção dele. Ok. É uma ciência. Por isso que hoje, quando a gente fala de digital, parece fácil, né? Eu mesmo vou lá e posto a minha foto, mas aí você não sabe por que essa foto não engaja, não tem interação, as pessoas não interagem. Tudo precisa ter uma intenção. Tudo na internet tem uma intenção. Você não vê, tipo, as campanhas mais incríveis, os vídeos mais bem-sucedidos, eles estão trabalhando com palavras-chave, eles estão trabalhando com chamar a atenção nos primeiros 3 segundos das pessoas, porque lembra que é tudo, né, a gente está ali na busca pela atenção das pessoas. É um pouco autofágico, né? Exatamente. E você não volta depois, né? Raramente. Você volta se é alguma coisa que você fala, putz, eu deixei para olhar e não olhei, ou, sei lá, alguma coisa chamou atenção. Eu até faço um print quando eu gosto, sabe? Eu vou fazer um print e depois eu volto. Mas tem que ser... dá para salvar. Mas é um caso muito... Mas mesmo salvando, a gente tem existe uma estatística na internet que todo mundo que salva alguma coisa nunca mais olha. Ou olha uma vez, ou ela esquece que ela salvou. Por isso, precisa prender a atenção da pessoa ali, na hora. Se é uma coisa importante, por exemplo, por que canais do YouTube, e principalmente e de outras redes sociais, de culinária dão muito certo? Porque você não tem como parar no meio, se você está interessado na receita. Se separar a receita... A receita é a receita. Óbvio que o cara vai fazer ali os 3 minutos de chamada e vai falar assim, esse é o melhor mousse de chocolate que você vai comer na sua vida. Okay. Aquilo ali é só para prender a atenção. Mas a pessoa, ela vai acompanhar o passo a passo e a chance dela salvar e revisitar aquilo, se ela quiser fazer aquela receita, é muito grande. Então, esses canais crescem muito rápido. Então, você pode ver qualquer canal de qualquer pessoa meio desconhecida até, que fala sobre culinária na internet, tem 1 milhão de seguidores. E vai ter muitas visualizações. Porque é uma coisa que é compartilhada. Eu vou mandar para o meu grupo lá que a gente vai fazer um jantar. Vamos fazer isso, não sei o que. Ontem mesmo eu recebi das minhas amigas, a gente tem um grupo, vamos fazer isso, vamos fazer... Então, são coisas compartilháveis. Existe uma tendência agora para 2024, que foi de algum dos escritórios de busca de tendência, que fala das tendências digitais. E a primeira delas é o infotenimento. Eles juntaram a palavra informação com entretenimento. Então, tudo virou um infotenimento. Se você não apresenta um conteúdo que vai ter um tipo de entretenimento ali para a pessoa e, ao mesmo tempo, agregar uma informação, vai educar, é um conteúdo educacional, aquilo ali, a chance de ser esquecido é muito grande. Então, um conteúdo que vai permanecer, ele é bem escrito, inclusive a foto que vai ser feita, ela precisa ter essa storytelling na foto. Importante. É visual. Você sabe que nós vamos ter que terminar o nosso programa, mas eu tenho 2 coisas para comentar contigo, tá bom? Uma delas é o seguinte: então podemos pensar como o arquiteto Benedito Abud. Se você não tiver uma boa história para falar no projeto, nem vá. Seria uma.
A segunda é que você vai me prometer que você vai voltar para a gente falar sobre comunicação digital e inovação. Você Sim. topa? Então tá bom. Escuta, Gláucia, muitíssimo obrigado. Foi bem proveitosa a Obrigada. nossa conversa. Pena que o nosso tempo é curto, a gente teria muito mais para conversar. Não, esse Obrigado. assunto é infinito, né? E a promessa está aqui, ó, escrever, tá bom? E eu tenho um recado só. Se eu pudesse dar um recado para todo mundo que precisa... Você deve dar um recado. Para todo mundo que Uhum. precisa entender storytelling, estudar storytelling. Existe uma frase do Daniel Dennett, que eu apresento todas as minhas palestras, todos os meus cursos, tudo tem essa frase, que é: você só imagina aquilo que você sabe. Você não Perfeito. consegue criar uma coisa que você nunca viu. E isso é bíblico até, né? Porque a Bíblia é o primeiro livro de histórias que a gente teve. Então, aquelas pessoas que escreveram, eles se relatavam, tirando a religiosidade, a religião, a espiritualidade da frente, aquilo é um grande livro de histórias. As pessoas estavam contando aquela história. E por que eles contavam daquele jeito? De uma forma simples. Primeiro, Deus fez a luz, né? Faça-se a luz. Era tudo escuro. Porque era o que eles conheciam. A gente só imagina, só cria aquilo que a gente já sabe. Então, precisa buscar conhecimento, buscar entender. Leitura, muita Leitura. Facilita. Saiam das bolhas. Por exemplo, você acabou de falar que você segue muito perfil de arquitetura. Saia da bolha, vai pesquisar esporte, viagens, outras coisas, culinária. Amplificar, né? Amplificar o repertório, porque as pessoas que vão receber aquele projeto, elas não seguem perfis de arquitetura só. Ou muito pouco, né? Se seguem é muito pouco. Vê os famosos, né, da internet. Ou dos programas de TV e tal. Mas sempre ampliar o conhecimento. Ampliar né? o conhecimento. Sempre ampliar a busca. Escute, eu te agradeço muito, Gláucia, de novo. Nós vamos voltar a conversar, hein? Eu que agradeço. Muitíssimo obrigado. E eu gostaria de agradecer nossos apoiadores, a Renomar de Soluções em Madeira, a IG, Arquitetura Bioclimática e Eficiência Energética. Agradecemos o apoio cultural do Solar do Rosário, o apoio institucional da Asbeia Paraná. Lembre-se de curtir, de comentar, de compartilhar com seus amigos e de nos seguirem. E nos vemos na próxima semana. Muito obrigado.